Olá, meu nome é David Edvaldo Silva, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e essa aqui é uma rápida e simples apresentação sobre memórias. Falarei sobre seus tipos, sua hierarquia e sobre suas funções. Bom, mas antes de tudo vamos entender aqui de forma simples o que é memória, né? A memória é um dispositivo do computador que permite armazenar dados de forma temporária ou de forma permanente. E aqui temos uma imagem, né, mostrando a hierarquia da memória, tendo no seu topo o registrador, em sequência a memória cache, a memória principal e a memória secundária. E seguindo, né, a hierarquia, vamos começar falando sobre os registradores. Os registradores são dispositivos de armazenamento temporário localizados no interior do processador. E por causa da tecnologia usada, os registradores são um tipo de memória extremamente rápida e bastante cara. E tem como função reter a curto prazo um conjunto de bits. Uma forma mais simples de entender é que o processador ele pega os dados da memória e armazena temporariamente no registrador, para que possam realizar as operações solicitadas utilizando os demais componentes. Em sequência, a memória cache. A memória cache é uma memória de acesso rápido, é usada pela unidade central de processamento com o objetivo de reduzir o tempo médio de acesso aos dados armazenados na memória. A cache é uma memória de pouco espaço, porém muito mais rápida e armazena as informações que são usadas com mais frequência pela CPU. E sua principal função é acelerar a velocidade de transferência das informações entre o processador e a memória principal, assim aumentando o desempenho dos sistemas da computação. E com a evolução da velocidade dos dispositivos, em particular os processadores, o cache foi dividido em níveis, já que a demanda de velocidade da memória é tão grande que são necessários caches grandes com velocidades altíssimas de transferências e baixas latências, sendo muito difícil e caro construir memórias caches com essas características. Então eles foram divididos em níveis a nível 1 e a nível 2, que se diferem em relação de tamanho e de desempenho. Bom, e agora a memória principal. A memória principal é um tipo de memória indispensável para o funcionamento do computador. É uma memória a qual o processador faz contato direto, né? E ela aloca os dados e as instruções de programas a serem manipulados pelo processador. E sua função é justamente essa, é alocar as instruções e os dados de programas que vão ser manipulados pelo processador. E aqui temos a memória RAM e a memória RAM, que são a memória principal, né? A mais conhecida é a RAM e a menos conhecida, acredito eu, é a memória ROM. A memória RAM é uma memória responsável pelo armazenamento de informações e também para a execução do próprio sistema operacional. Vale lembrar também que ela é uma memória de tipo de leitura e de escrita, e também é um tipo de memória volátil, né? Quando você desliga sua máquina, o conteúdo armazenado na memória RAM ele é apagado, mas ela é feita um backup no HD, então você não perde de fato o conteúdo. E tem a memória ROM, que é uma memória só apenas de leitura, então o conteúdo armazenado, que geralmente vem de fábrica, ele não é alterado, ele não pode ser alterado, por isso ele é usado para armazenar 3 programas, que é a BIOS, o POST e o Setup. A BIOS é um sistema básico de entrada e saída, né, que tem como função aí ensinar o processador a trabalhar com dispositivos de entrada e saída. O POST é um programa de verificação que, quando você liga sua máquina, ele faz uma verificação e teste no hardware. O Setup é um programa que altera os parâmetros armazenados na memória de configurações. E por último tem a memória secundária, que é a memória de armazenamento permanente, que permite os dados, que armazena os dados permanentemente no sistema, sem a necessidade elétrica, e por esse motivo é conhecida como memória não volátil, assim como a ROM. Ela funciona como complemento da memória principal para guardar os dados. E sua função é armazenar os dados de forma permanente. E alguns exemplos da memória secundária são discos rígidos, são pendrives, fitas magnéticas, CD, DVDs e etc. Bom, e com isso eu termino minha apresentação.